Olá, bem-vindos ao apartamento Pinheiros. É um apartamento de 96 metros quadrados. É o apartamento da Dani, do Fernando, da Cecília, que é a bebezinha, e da Riviera, que é a cachorrinha, que aqui tem o cantinho dela. E esse projeto foi um projeto que a gente fez muito pensando aqui nos clientes, no dia a dia deles, da rotina. Eles ficaram sabendo do que iam ter bebê no meio do projeto, então a gente conseguiu adaptar a tempo. A gente fez um cantinho aqui de home office, mexeu na parede, aqui era a varanda, que ela fazia um L, e aí eles não tinham essa sala de TV e sala de estar, que ficava ali. Então a gente conseguiu criar esse espaço e aí ganhou uma sala de jantar ali do lado. Mas eu vou mostrar em detalhes cada cantinho desse projeto aqui para vocês. Aqui é a entrada principal do apartamento, é a porta de entrada. E logo aqui, bem na entrada, a gente fez esse cantinho. É um cantinho que a gente faz quase em todos os nossos projetos, com um ganchinho para pendurar casaco, pendurar mochila. E aqui tem uma portinha para colocar o calçado. Então aqui a gente consegue sentar, tirar o calçado, guardar. E é importante que ele fica sempre próximo da porta de entrada. E aqui a gente tem um detalhe bem legal, que aqui a gente tem toda a área social e daqui para trás a gente tem a área íntima. Então aqui a gente tem o quarto da Cecília, ali atrás a suíte principal, que é o banheiro. Então aqui a gente consegue isolar os dois ambientes com essa porta de correr. A função dessa porta é justamente essa, a gente conseguir dar privacidade ali para os quartos. Por exemplo, aqui está fazendo um jantar, está recebendo, alguém quer dormir mais cedo, está assistindo um filme mais tarde, quer pôr o som aqui, porque a gente tem sistemas de som, vocês vão ver aqui em quase todos os ambientes com som no teto. Então a gente consegue criar um bloqueio aqui, não só visual, de barulho, para toda a área íntima, para ter mais privacidade. E quando quiser integrar, simplesmente a gente recolhe essas portas. Todo o trilho da porta ele está no teto, não tem nada no chão, para justamente quando a gente recolher, não ter essa percepção de divisão aqui dos ambientes. Aqui a gente tem um único piso passando de um lado para o outro. E aí a gente consegue recolher todas as portas aqui nesse cantinho, elas ficam encaixadas ali. E aí a gente integrou o ambiente. Aqui a gente conseguiu criar uma sala de jantar, que se a gente fosse manter, vamos dizer assim, a varanda tradicional que tinha aqui provavelmente ia acabar sendo a sala de televisão ou uma sala de estar. Mas como a gente integrou a varanda, a gente conseguiu ganhar aquele espaço e a gente acabou ganhando essa sala de jantar. Aqui a gente tinha uma parede alinhada, então a parede ela vinha até aqui, ó, e ela virava aqui, e aqui a gente tinha o acesso para os quartos. Então uma porta para o quarto era aqui, a outra porta era aqui. Então aqui era um hallzinho para os dois quartos. Qual que foi a alteração que a gente fez? A gente jogou a porta para o quarto para o outro lado. Essa parede a gente invadiu aqui o espaço do home office. Por quê? Porque não ia usar como quarto, não ia ter guarda-roupa. Ele é um quarto de visita, ele tem até um sofá-cama, mas ele não tem a função de um quarto para dormir que precisa de guarda-roupa. Fazia muito mais sentido a gente ganhar esse espaço aqui para a sala. Então a gente tem esse móvel aqui, esse móvel bar, que ele tem aqui a adega, tem a máquina de café, tem um bar e funciona aqui também como um buffet de apoio para a mesa de jantar. Então a gente conseguiu ganhar esse espaço aqui, fora que aqui em cima a gente acaba ganhando essa amplitude, porque se a parede viesse até aqui, esse espaço ia ser mais fechado. Então a gente ganha essa amplitude visual aqui em cima e a gente colocou esse espelho orgânico. É sempre legal você ter um espelho em frente à mesa de jantar, né? O Feng Shui fala bastante disso, de você ter o espelho na frente da mesa de jantar, que traz bastante prosperidade. Aqui um outro detalhe importante é essa tonalidade aqui de azul, é a mesma tonalidade que tem ali na marcenaria. Só que aqui não é marcenaria. Aqui a gente especificou esse padrão junto com a marcenaria que desenvolveu todos os móveis aqui do apartamento. E aí na obra, que é a obra que a gente executou também com a nossa equipe, né? Então o projeto é da BMA
e a obra também foi a equipe da BMA que executou. Aqui a gente fez vários testes de tintas até chegar na tonalidade mais próxima, justamente para não perceber aonde que é marcenaria, aonde que é pintura. Inclusive a gente passou com a tinta aqui em cima da porta. Só que aqui a gente usa a tinta acrílica e aqui a gente usou a tinta esmalte, mas a gente usou na mesma tonalidade, tanto da parede como do móvel. Então aqui a gente conseguiu fazer esse fundo aqui mimetizado, né? Tudo na mesma cor. E um detalhe bem legal aqui desse móvel, essa iluminação embutida aqui no bar. Isso daqui a gente tinha feito no projeto da Casa Cor também, essa iluminação vindo por baixo aqui do bar. Você pode pôr um vidro ou um acrílico, né? Aqui a gente colocou uma madeira para a luz não bater direto no seu rosto, então não ficar aquela iluminação incomodando quando você olhar aqui e escolher a bebida, preparar um drink. E aí vaza essa iluminação nas bordas aqui, então a gente colocou essa iluminação aqui embaixo, que fica super bonito, que ela acaba fazendo um efeito bem cênico ali nas garrafas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez aqui de acabamentos nessa parede, né? Que a gente tem o corredor dos quartos, aqui todas as portas, banheiro, porta da Cecília, porta da suíte principal, a porta de entrada, o lavabo, todas elas estão revestidas com esse efeito de cimento queimado, que é o mesmo efeito que a gente aplicou no teto. Então aqui a gente fez, vamos dizer assim, um unicolor, né? A gente aplicou uma cor única sobre todas essas paredes e portas aqui, porque a ideia aqui era mimetizar, esconder essas portas aqui no fundo, e a gente queria valorizar as peças, os mobiliários soltos, o quadro, a iluminação. Então aqui a gente quis camuflar, né, todo esse corredor, e a gente levou isso para o teto. E tem muita gente que tem o receio, né, de aplicar o cimento queimado no teto. Não é o primeiro projeto que a gente faz isso. A gente já fez em vários projetos lá do escritório e tem muita gente que fica com medo. Nossa, vai rebaixar, vai ficar fechado, vai ficar escuro. E olha, não fica, ele fica super aconchegante. Lógico que precisa combinar com o estilo do projeto, né? Por exemplo, você tem um estilo mais clássico, um teto de cimento queimado não vai combinar, né? Mas um estilo mais contemporâneo, um estilo mais industrial, ele combina, fica super legal. Mas aqui não é laje, ele remete um pouco àquela sensação da laje, mas não é. Porque aqui a gente tem até a iluminação embutida. Esse tipo de iluminação que a gente escolheu aqui, aquela no frame. Então, o que é a no frame? Ela não tem a borda, né? Se vocês olharem aqui, a gente não consegue enxergar a borda da luminária. Por quê? Porque é uma luminária que você encaixa aqui no forro, a gente abre um buraco até maior, depois a gente dá o acabamento de gesso na lateral da luminária, faz a pintura, então você tem todo um trabalho de acabamento depois que você embute a luminária no forro, e ela fica sem essa borda, parece que ela tá encaixada ali na verdade ela tá encaixada, mas parece que ela faz parte do forro de gesso. E aqui tem todo um sistema, né, já que a gente está falando aqui do teto, a gente tem todo um sistema de som ambiente. Então esses elementos aqui redondos são caixinhas de som que a gente embutiu no teto com a empresa de automação, e aí eles fizeram sincronizaram com a televisão, tá? Essa televisão é aquela frame que ela imita um quadro, fica super bonito, então quando você não está usando a televisão parece um quadro aqui no meio da estante. E aí tem todo um sistema de cabeamento que está interligando aqui com as caixinhas de som. E aqui no fundo a gente tem esse sistema de ar-condicionado que a gente usa muito nos nossos projetos, esse ar-condicionado embutido no teto. Ele chama cassete de uma via. As pessoas confundem muito o cassete com aquele quadrado que tem muito em ambiente comercial. Aquele quadrado é o cassete de 4 vias. Por quê? Porque ele tem uma aleta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. 4 lados, ele espalha ar para os 4 lados. Esse não, esse é o cassete de uma via. Ele só tem essa aleta e ele direciona o ar só para esse lado aqui. Mas por que a gente gosta muito desse sistema? Principalmente o modelo da LG. Existem vários cassetes de uma via no mercado, mas o da LG eu consigo fazer um rebaixo de 13 centímetros. Geralmente eu já rebaixo o forro uns 11 por causa das luminárias, 12, 13 não é muita coisa que vai ter que rebaixar a mais, e a gente consegue embutir esse sistema, que ele é muito mais funcional do que aquele de parede, porque o de parede, o dreno dele,
a água desce por gravidade, às vezes entope. Eu já tive vários relatos de clientes que ficou escorrendo água pela parede. Esse não, ele tem uma bombinha, então a chance de entupir é bem menor, porque ele tem uma bombinha que ele pressiona essa água do dreno, e essa água do dreno eu consigo correr com ela por cima do forro, que é muito mais fácil do que você ficar saindo e quebrando a parede. A gente costuma usar muito esse sistema, eu acho ele também mais eficiente do que o de parede, e fora que a questão estética ele fica mais discreto, né? Ele fica embutido, assim como a gente tem as luminárias e as caixinhas de som. E aqui agora eu vou falar para vocês a alteração que a gente fez, né? Aqui a gente tinha uma varanda que ela fazia isso daqui, então ela fazia um L, aquele espaço ali fazia uma curva. Aqui as bancadas da cozinha eram existentes, a gente aproveitou isso no projeto, então isso foi algo que veio desde o início do partido do projeto, os clientes pediram para a gente aproveitar as bancadas, mas a gente aumentou, criou esse espaço aqui de marcenaria e integrou com esse ambiente aqui da sala. E aqui faria muito sentido a gente ter um sofá em ilha. Na hora que a gente desenhou o layout, o sofá em ilha se encaixou perfeitamente. Aqui o sofá em ilha a gente consegue tanto empurrar para lá, para ver a vista, como eu consigo puxar aqui e a gente cria uma chaise aqui. A gente consegue deitar para assistir um filme, né? Eles gostam muito aqui de ver show, assistir filme, por isso que a gente colocou todos esses sistemas de som e era fundamental ter um espaço confortável aqui no sofá que tivesse essa função, né? Então aqui a gente consegue deitar para lá, deitar para cá para a vista, ou conseguimos dividir em dois ambientes, que pode, por exemplo, às vezes você está fazendo um churrasco aqui, recebendo pessoas, tem aquele tio que quer assistir o documentário, quer assistir um jogo de futebol, então consegue uma pessoa ficar sentada aqui e a outra ficar sentada para o outro lado e dividir no meio. E aqui, geralmente quando a gente tem um espaço de integração, a gente põe esse módulo do sofá ilha que você consegue interagir aqui com a cozinha, quem está ali na mesa de jantar, aqui no banco. Então aqui é importante ter esse puff solto, né? Isso daqui a gente usa bastante, a gente já usou em outros projetos esse módulo para encaixar aqui na lateral do sofá em ilha. Aí aqui a gente deixou alguns móveis soltos, né? Que a gente tem uma mesinha, aqui a gente tem um cantinho de música, então tem uma poltrona, dá para pôr uma música que eles ficarem escutando, lendo um livro, vendo uma mensagem no celular, tem a iluminária ali de piso, então ficou um cantinho, vamos dizer assim, um pouco mais reservado, mas ao mesmo tempo, quando eles receberem visita, eles conseguem interagir. Aqui na área gourmet, a gente aproveitou a bancada que tinha aqui, que foi um pedido dos clientes, aproveitar a bancada da cozinha, e a gente aproveitou aqui da área gourmet também. A única coisa que a gente fez foram uns armários aqui, a marcenaria, esse vidro aqui para direcionar mais a fumaça quando fizer churrasco por conta da exaustão, mas não tinha uma área de preparo aqui, né? Então você vai tirar a carne, onde que você vai cortar? Aqui já é a cuba. Então isso foi algo que incomodou. Se a gente fosse desenhar talvez aqui uma pedra nova, talvez a gente teria usado uma cuba um pouco menor, mas como a gente quis aproveitar, qual que foi a solução? A gente criou um armário aqui, então a gente consegue puxar aqui, então a gente tem essa peça, que ela encaixa aqui nesse armário da cozinha. Ela foi feita também no mesmo granito São Gabriel, que é o da bancada. E aí a gente consegue encaixar ela aqui como apoio. Então consigo pegar as coisas do churrasco, colocar uma tábua, cortar. Posso colocar tanto aqui como posso afastar o banco, encaixar ela aqui do lado e como for mais confortável. Mas a ideia foi exatamente essa. Só que lógico que ela iria atrapalhar no dia a dia, né? Porque aqui, ó, como que ficou. No dia a dia ela ia atrapalhar bastante. Então por isso que a gente pensou nessa peça e a gente consegue recolher ela e encaixar ela aqui de novo. E aí ela some. Então a gente conseguiu resolver essa questão aqui do churrasco. Do lado a gente pôs a cervejeira, que foi um pedido deles, né? Que fica fácil também. A hora que estiver usando aqui a churrasqueira, a cervejeira ficou aqui próxima.
Aqui a gente fez 2 banquetas para refeições rápidas, café da manhã. E aí um detalhe importante, ali a gente tem 2 portas, ó, que é onde a gente tem taças, copos. A gente aproveitou cada espaço, né? Como aquela bancada era muito profunda da cozinha, porque a gente aproveitou a bancada existente, porque como que era o projeto aqui? Era essa bancada, uma península, e aqui tinha um espaço para as pessoas sentarem, encaixarem as pernas. E aí as pessoas encaixando a perna invadia aqui um pouco o espaço dessa pedra e sobrava aqui para pôr forno, micro-ondas, cooktop. Mas como a gente criou esse móvel a mais, aqui embaixo ficou o espaço para encaixar as pernas, mas aí ficou um espaço ocioso aqui. E a gente falou, a gente não vai desperdiçar esse espaço. Então a gente criou um armário aqui para dentro para colocar os copos, as taças. E do outro lado, a gente acabou embutindo a máquina de lavar roupa. E daí a máquina de lavar roupa tem uma torneira ali atrás. Então aí a gente conseguiu aproveitar e otimizar a profundidade dessa pedra. Um outro detalhe importante, reparem que aqui tem essa curva, né? Isso daqui foi feito num acabamento melamínico, que tem gente que chama de BP, mas é uma chapa de MDF com esse acabamento melamínico. Então a gente fez essa curva que combina aqui com o canto arredondado dessa pedra natural da mesa de jantar, que também combina com essa curva aqui do móvel. Essa curva aqui do móvel, ela tem uma função estratégica, porque se ela fosse reta aqui, a gente criava de novo aquele corredorzinho aqui, e fora que as pessoas poderiam bater bem nesse canto vivo aqui. Então ela acaba direcionando aqui, né, o fluxo natural. E aqui funciona da mesma forma. Se eu tivesse um canto vivo aqui, ele ia ficar bem nessa circulação entre o espaço da sala e a cozinha. Então a gente acabou fazendo essa curva, que além da questão estética de design que está se usando muito hoje nos projetos, não só em mobiliário, na marcenaria igual a gente fez, mas móveis soltos, em paredes, tá voltando a fazer forro curvo. Então a gente trouxe esse detalhe aqui, que é um detalhe importante aqui para o projeto. E aí fazendo essa curva, esse móvel invade aqui, pega toda a parte de baixo, e aí a gente tem o tampo aqui da cozinha. Esse era o tampo existente, tanto esse como o tampo de trás. E aqui a gente não tinha nenhuma tomada, então uma solução que a gente teve aqui é colocar aquelas torres, que a gente já usou em vários projetos também. Essa torre já salvou em vários momentos que a gente não conseguiu ter tomada muito próximo, né? Que aqui ficaria longe, ó, tá? Então aqui a tomada ficou mais próxima. Aqui a gente fez esse revestimento de pedra, até foi uma pessoa da nossa equipe que fez, e foi um trabalho super difícil, porque não é um revestimento telado. São pedras que você encaixa uma a uma, e algumas delas ele teve que desbastar, cortar para encaixar, para fazer esses preenchimentos aqui no meio. Então foi um trabalho bem artesanal, e aí essa parede de pedra acaba virando e faz a curva ali. Então ela é um detalhe que chama bastante atenção nessa cozinha. Do outro lado, a gente tem essa marcenaria nesse tom aqui que chama bastante atenção, né? Que muita gente tem receio de usar, que é um tom avermelhado, e ele lembra um pouco a laca, mas não é laca. Isso daqui é um revestimento melamínico também, só que ele tem um toque mais aveludado que lembra bastante a laca. Então a gente fez toda essa marcenaria nessa tonalidade. Aqui a gente trouxe também um pouco de cor, que o azul está presente em vários momentos aqui desse projeto. Então aqui a gente trouxe cor. E aí, para dar uma quebrada, a gente trouxe o padrão amadeirado novamente, tanto aqui como embaixo e do outro lado. A parte de cima, a gente sempre faz ela recuada, porque quando você estiver usando aqui para lavar a louça, ela precisa estar recuada para a gente não bater a cabeça. Se você quiser fazer ela alinhada, que a gente já fez, né, ela alinhada com o móvel superior e as laterais, aí você não pode ter um móvel tão baixo como esse. Esse móvel precisa ser mais alto, começar aqui. Aí sim você pode ter ele alinhado. Agora, se você quiser fazer ele mais baixo, igual a gente tem aqui, aí ele precisa estar recuado, porque senão acaba batendo na cabeça, tá? Aí aqui a gente manteve a pedra, a gente acabou instalando um triturador para eles,
que é algo que a gente está usando cada vez mais também nos projetos, que o triturador acaba diminuindo a quantidade de lixo orgânico dentro de casa, né? Porque a gente acaba descartando no lixo depois mais embalagens do que propriamente a parte orgânica, que é que deixa, às vezes, o lixo com cheiro ruim. Aqui a gente colocou uma máquina de lavar louça que dá todo um suporte aqui para eles com a louça e uma torre, né? A famosa torre de micro-ondas e forno. Muitas pessoas me perguntam, né? O que você aconselha? Faz a torre, põe o forno embaixo, põe o micro-ondas em cima, o que tem que vir primeiro? Não existe uma regra. O que diz onde que vai ficar o forno, qual que é a altura, tem que ser um trabalho personalizado para quem for morar naquele apartamento, naquela casa. Então, por exemplo, se for uma pessoa idosa, a gente não aconselharia talvez esse forno ficar aqui embaixo, porque a pessoa vai ter que ficar abaixando. Mas vários apartamentos de pessoas mais novas que a gente acaba executando, eles preferem às vezes ter uma área de bancada maior, que aqui não é um caso, porque a gente tem uma baita de uma bancada do outro lado, mas tem gente que não tem essa opção, às vezes tem uma bancada só de um lado. E aí prefere ter uma bancada maior, porque esse espaço aqui da torre, eu poderia vir com uma bancada até aqui. E aí eu poderia ter esse forno aqui embaixo. Então assim, se for uma pessoa nova, jovem, não vai ter problema de se abaixar e acessar o forno, né? Agora, se for um apartamento de uma pessoa que tem dificuldade, dor nas costas, a gente não vai aconselhar. O mesmo o que põe em cima, o que põe embaixo, né? Se a pessoa não tem muita força nas mãos, ou não quer ficar se abaixando muito, a gente às vezes põe o forno aqui em cima, porque o forno, às vezes você tem que ficar abrindo, põe lá o garfinho para ver se está pronto ou não. O micro-ondas é mais prático, você digita o tempo e aí às vezes você só retira, você não fica às vezes olhando se a comida igual, a dinâmica de preparo é diferente do forno, né? Que você fica ali vendo, deixa eu ver como que tá, o que eu estou assando. Aqui não, aqui o micro-ondas você digita, abre e já retira a comida. Então, às vezes o micro-ondas fica embaixo, né? Muitos projetos de café, de cozinha industrial, as pessoas põem o micro-ondas ou embaixo ou muito em cima, porque é só digitar o tempo, tem que esquentar um pão de queijo. Digita o tempo e já tira, porque ele sabe que o pão de queijo, sei lá, em 2-3 minutos está pronto. O forno não, o forno a gente precisa ficar olhando. Então cada dinâmica dessa vai dizer se o forno vai ficar em cima, vai ficar embaixo, fica embaixo da bancada, fica numa torre como essa, né? Então esses são detalhes que a gente vai analisando durante o projeto. Se, por exemplo, o forno que você comprou, eu preciso de uma grelha de respiro. Então, no manual técnico do forno e do micro-ondas, ele fala, tem móveis que a gente executa em marcenaria, essas torres, que a gente precisa instalar uma grelha para tirar esse ar quente que fica aqui. E tem eletrodomésticos que eles não precisam, que eles já eliminam esse ar quente. Então, dependendo da marca que você for comprar, eu preciso ter a grelha, às vezes não preciso. Então, esse é um detalhe que a gente precisa se atentar. E aqui no outro canto a gente tem a geladeira. A geladeira eu sempre tento posicionar ela nesse cantinho, assim, que é a entrada da cozinha. Por quê? Porque é o eletrodoméstico que a visita tem mais liberdade. Pega um suco, pega uma cerveja, a visita vai lá, pega, e também não fica atrapalhando, porque quem estiver cozinhando aqui, aí fica uma pessoa passando aqui atrás, aí pega alguma coisa na geladeira. Então aqui a pessoa que estiver preparando aqui a comida, não vai, quem querendo usar a geladeira não vai ficar atrapalhando em quem estiver aqui nessa área de preparo, né, que é a área de cocção que a gente chama, onde fica o cooktop, forno e micro-ondas. Então é legal a gente setorizar a cozinha, né, cocção, lavagem e refrigeração. Então tem uma sequência, né, você tira o alimento da refrigeração, lava, higieniza, corta e aí vai para a cocção, tá? Então é importante a gente ter essa setorização. E aqui, conectado com a cozinha, a gente tem esse grande painel aqui da sala, que é um dos pontos principais da sala, que é esse painel de marcenaria, e ele tem vários nichos. A ideia desses nichos era exatamente para a gente colocar momentos aqui e peças que fariam sentido com o dia a dia dos clientes. Então aquela viagem em família, aquele presente dos pais, aquela lembrança do filho. Então aqui são momentos, recordações, e aí quando você estiver aqui na sala e você estiver olhando, né, para esse nicho, você vai
lembrando de momentos que fizeram parte da página ali, da sua história, da sua vida. Então esse painel aqui ele tem uma função muito importante. Além de decorativo, ele tem que contar a identidade, a história do cliente. Então aqui a gente só posicionou com peças e objetos decorativos, esses nichos. No meio a gente tem a televisão, que é aquela televisão que ela imita um quadro, né? E aqui nesse cantinho, como a cachorrinha também é uma moradora da casa, ela tem um cantinho para ela, que a Rivera tem a caminha dela, o potinho aqui de comida, o potinho de água. E aí quando eles estão usando aqui a sala de estar, a família está usando, a Rivera está junto com eles. Bem-vindos ao espaço de home office do apartamento. Esse espaço era o terceiro quarto que a gente tinha aqui no projeto. Ele era um quarto maior. Essa parede ela não ficava nessa posição, ela invadia mais a sala. Só que a gente tomou a decisão de deslocar ela um pouco mais para cá. Primeiro que aqui não teria uma função de quarto, que precisaria de guarda-roupa. E aí a gente liberou praticamente o espaço que seria de um guarda-roupa para a sala, que a gente transformou no bar, que tem um espaço ali, que tem um móvel do bar, que tem a maquininha de café. Então a gente conseguiu criar um móvel ali de apoio para frente da mesa de jantar. E aqui ficou um espaço bem despojado, que aqui eles conseguem. Tem esse sofá que vira cama, né? Aqui eles têm um violão, tem os instrumentos, aqui tem o videogame e aqui tem um projetor. Esse detalhe é bem legal, porque a gente tem duas telas. Essa tela aqui que tem uma transparência, que é para quando eles estão usando aqui para trabalhar. Tanto a Dani como o Fernando, eles têm um espaço bom aqui para trabalhar. E aí eles podem deixar essa tela aqui para ter uma privacidade. E na frente dessa tela, a gente tem um blackout. Por que tem um blackout? Por conta desse projetor. Então a gente consegue transformar todo esse espaço aqui da frente em uma grande tela, como se fosse um cinema. Então eles conseguem assistir daqui filme, jogo de futebol, e aqui em cima tem o videogame, então consegue jogar o videogame aqui projetando nessa parede. Então ficou um espaço híbrido, né, que dá para receber uma visita, que a gente tem um sofá-cama, que dá para dormir alguém aqui, com um espaço descontraído, onde que eles guardam, né, instrumentos, jogos, e ao mesmo tempo ficou com dois espaços bons para trabalho, que consegue fechar a porta aqui, ficar com privacidade, fazer uma videoconferência. E um detalhe importante com essa questão que a gente pensou em ter esse multiuso desse ambiente, quando faz a projeção aqui, seria bacana ter um som potente para a gente poder utilizar aqui nesse ambiente. Então a empresa de automação embutiu duas caixinhas de som aqui no teto, que daí quando consegue fazer a projeção, fica com um som bem alto aqui dentro dessa sala para assistir um jogo. Então a gente pensou numa sala, né, esse quarto aqui, com todas essas funções, né? E aqui atrás a gente tem o ar-condicionado, que não poderia faltar, então todos os ambientes a gente instalou ar-condicionado. E tem um detalhe bacana aqui que a gente fez, todas as paredes a gente fez esse revestimento de tijolinho, que são os bricks, e usualmente as pessoas fariam talvez esse revestimento até o teto. Aqui a gente decidiu parar ele aqui, como se tivesse uma viga aqui em cima. Foi um efeito que a gente fez aqui, então ficou um alinhamento. E aí pegou esse efeito de cimento queimado e virou para o teto também. Então a gente tem esse cimento queimado aqui em cima do tijolinho e virando por todo o teto. E aí essa faixa de cimento queimado, ela percorre aqui todo o ambiente. Aqui a gente tem um controle aqui na parede que controla o blackout, que é o sistema do edifício, né? Então a gente consegue descer aqui essa que é da própria janela, e aí a gente instalou as duas persianas, essa daqui que tem a trama mais aberta, que é que eu comentei que seria bom para usar no dia a dia, para dar uma privacidade, que acaba trazendo a transparência aqui para dentro do ambiente. E a outra, que é o blackout, que desce por cima, que é justamente para quando
quiser fazer a projeção e transformar, olha o tamanho dessa tela aqui, isso que é legal. Então ele está transformando, imagina toda essa parede aqui numa tela de projeção. Olha o tamanho que fica isso daqui, né? E a gente consegue aproveitar aqui com som ambiente. Olha que legal esse tipo de solução, uma solução bem mais simples, né? Porque se fosse comprar uma televisão desse tamanho, iria gastar uma fortuna. Então uma solução bacana que a gente consegue transformar, né, uma persiana blackout em uma grande tela de projeção. Bem-vindos à suíte principal aqui do apartamento Pinheiros. E essa suíte a gente criou um espaço aqui de closet e fez um espaço privativo ali separado para cama, tá? Aqui logo na entrada, assim como vários momentos aqui do apartamento, a gente desenhou um espelho personalizado. Então esse espelho aqui é super importante, que é um espelho com iluminação e de corpo inteiro. E ele fica aqui no final do corredor, justamente para quando tiver aqui escolhendo a roupa e se trocar, você consegue se ver de corpo inteiro. E aqui dos dois lados a gente fez armários, tá? Então aqui a gente tem o espaço do closet. Então tem um armário aqui do lado direito. E esses armários, eles têm um sensor que quando a gente abre a porta, ele acende a fita de LED ali em cima. E quando fecha a porta, ele apaga. Então toda vez que abre, ele tem essa iluminação própria dentro do armário. Aqui é um espelho reflecta bronze, então a gente consegue ver um pouquinho dentro do armário, mas você não consegue visualizar, por exemplo, se está organizado, se está bagunçado. A ideia é justamente essa, dar um pouquinho de transparência, né? Mas aí tem aquela iluminação que é um detalhe bem importante. E aqui dos dois lados a gente tem o armário. Aí voltando para a questão aqui agora do piso, o piso a gente tem esse porcelanato que imita madeira. A ideia era trazer um assoalho de madeira, porque os clientes queriam um aconchego aqui, principalmente no quarto. Mas como eles têm a Rivera, que é um cachorro, tem criança, a criança fica com um brinquedo, o assoalho de madeira ele poderia riscar. Então a gente aconselhou usar esse porcelanato justamente para trazer conforto e praticidade aqui para o quarto. E falando de conforto, todo o apartamento lá do lado de fora, a gente usou uma textura que remete ao cimento queimado. Aqui dentro do quarto, o cinza ele ia fechar muito, a ideia não era essa. A gente trouxe o cinza lá para a área social, para as paredes ali da sala de jantar, da sala de TV. Aqui dentro do quarto a gente já trouxe um outro tipo de textura, tá? É uma textura indo mais para um tom de areia e ela faz essas mesclas aqui porque é um trabalho artesanal. Então o pintor aqui, quando estava aplicando essa textura, ele vai vindo com uma espátula, vem espatulando, né? Então cada detalhezinho aqui da parede é um diferente do outro. Mas a gente quis trazer esse tom aqui um pouco mais de areia, um algodão cru, justamente para trazer esse aconchego para esse ambiente. Então esse era um detalhe super importante. Aqui a gente tem essa porta, uma porta metálica, que é um detalhe muito importante aqui para esse projeto, porque reparem que ela traz um pouco de iluminação aqui para dentro desse ambiente, o espaço do closet, só que ela tem uma função importante. Então, por exemplo, vamos supor que a Dani acorde mais cedo que o Fernando, ou vice-versa, eles conseguem vir aqui, se trocar, e um não fica atrapalhando o outro quando está dormindo, às vezes na cama, consegue acender a luz aqui independente, né? E aqui a gente consegue integrar os dois ambientes. Essa porta ela entra totalmente aqui atrás do armário, tá? E aqui a gente chega no espaço onde tem a cama. Esse espaço a gente pensou muito no dia a dia deles. Eles gostam bastante de ver TV, assistir série. Então a gente colocou também sistema de som aqui no quarto, tá? Assim como tem na sala, tem no espaço do home office. Aqui também tem caixinha de som embutida no teto. Aqui atrás a gente tem um subwoofer. Ali a gente, atrás da televisão aqui tem um sistema de som também. Então tem todo um sistema de som ambiente aqui para o quarto, tá? Aqui a gente tem uma mesinha de cabeceira com as conexões aqui, USB, os interruptores com a iluminação de cabeceira.
Do outro lado, a gente optou em não ter a mesa de cabeceira. Ali a gente tem uma penteadeira, que foi um pedido da Dani. E eu vou mostrar aqui para vocês quais que foram as soluções aqui dessa penteadeira. Então, primeira solução que é muito importante. O vidro, quando você usa para penteadeira, principalmente com a função de se maquiar, se olhar no espelho, é importante que tenha essa iluminação de frente. Se a gente tiver a iluminação vindo aqui de cima, ele vai gerar uma sombra. E na verdade, quando você está fazendo maquiagem, você precisa olhar a sua face, né? Então aqui, por exemplo, ela tem os itens de maquiagem dela. Esse tipo de iluminação é fundamental para quem quer ter um espaço, principalmente de maquiagem. Então precisa ter essa iluminação frontal, né? Tanto é que quando a gente vê camarins de shows de pessoas famosas, pode reparar que antigamente usava até aqueles espelhos com um monte de lâmpada aqui rosqueada em volta do espelho, que é para isso, você precisa iluminar o rosto. Então não adianta ter iluminação do teto para quando você precisar de uma penteadeira. Aqui a gente fez esse detalhe aqui para passar todos os cabos, então por exemplo um secador, o que você quiser conectar aqui, dá para conectar aqui embaixo e aí você fecha. Tem todo o suporte aqui também de tomada, USB aqui em cima, para o que ela precisar de apoio, tá? Então, de um lado a gente fez essa penteadeira, do outro lado tem uma mesinha de cabeceira. Aqui tem um detalhe bem legal, que a gente tem um acrílico, né, que faz essa iluminação difusa dessa fita de LED. Então ela acaba iluminando essa parede aqui com essa textura. Então a mesma textura que eu tenho ali na entrada do closet, eu tenho toda essa parede aqui da cabeceira. E aqui todo o restante a gente fez um grande painel de madeira, que a ideia era trazer esse aconchego para dentro do quarto. Então, como a gente conseguiu clarear um pouquinho aqui na textura, né? Porque a textura lá do lado de fora é cinza. Então, se eu trouxesse o cinza para cá, eu ia escurecer muito. Então, a gente conseguiu clarear aqui as paredes, cortina. Aí a gente escureceu aqui na madeira. Então, a madeira a gente trouxe aquele aconchego de novo para o quarto. Na verdade, aqui ó, essa porta aqui do banheiro você fecha aqui e vira um grande painel de madeira, né? Esse detalhe é um detalhe muito útil também no dia a dia, esses nichos aqui para guardar bolsa, óculos. Então aqui eles guardam as roupas e aqui tem esses nichos aqui que é bem prático para pegar a bolsa, né? Então ficam nichos abertos. E aqui tem um detalhe bastante importante, que na verdade foi um dos maiores desafios desse projeto. O que era? Na verdade, bem onde que hoje tem esse nicho, era a porta do banheiro, tá? Então a gente deslocou a porta do banheiro para cá. Aqui a gente fez uma parede, que até conseguiu criar esse nicho. E a porta do banheiro, que é aquela porta de giro, porta tradicional, a gente fez uma porta de correr. Por quê? Agora eu vou explicar aqui para vocês. Aqui criamos essa porta de correr. E qual que foi a principal função de ser a porta de correr e não a porta de giro? Como a gente teve que deslocar a entrada do banheiro para cá, se fosse aquela porta de giro, primeiro que se ela abrisse para cá, ela ia atrapalhar e pegar muito próximo aqui do vaso sanitário. Se ela abrisse para o outro lado, ela abriria em cima da bancada. Então a gente optou por essa porta de correr porque acaba livrando esse giro que teria aqui dentro do banheiro, tá? Mas onde que está o grande ganho de a gente ter deslocado a porta? A bancada antiga, ela era aqui, exatamente nesse ponto aqui. Então vocês imaginam, é mais ou menos onde está a minha mão até o final. E hoje a bancada, ela é tudo isso. A gente aumentou praticamente uns 50 centímetros dessa bancada. A gente tirou ela daqui, deslocou toda a parte de infra hidráulica, de esgoto para essa parede, né, que vinha tudo pelo piso. Aí a gente conseguiu deslocar aqui, então a gente conseguiu pôr os registros aqui na parede. E aí conseguiu ter uma bancada muito maior. E aí ganhou esse espaço aqui, que é um espaço bom para você ficar aqui em frente à bancada. A gente colocou esse toalheiro elétrico também, que ajuda bastante para secar as toalhas. E esse móvel, que é a espelheira, né? Esse móvel onde que tem o espelho, a gente está usando muito isso nos projetos. A gente sente a necessidade, quando a gente está conversando com os clientes, que somente o gabinete hoje em dia
não está sendo suficiente para guardar todos os itens que eles querem guardar no banheiro, perfumes, às vezes papel higiênico, secador. Então esse móvel de espelho, né, invadindo um pouco aqui para dentro, e aí você ganha aqui como móvel, a gente tá usando isso muito em quase todos os nossos projetos. E aí um detalhe bem legal aqui desse banheiro é o revestimento. Então a gente usou esse revestimento que limita como se fosse quase parece um quartzito, né? Várias composições aqui de pedras, e a gente veio do piso, né? A gente fez o ralinho aqui invisível, então a tampinha do ralo é o próprio porcelanato, e aí a gente vira ele, faz todas as paredes aqui, inclusive aquela parede ali do fundo, o piso aqui. A gente não quis fazer a soleira para não ter mais um elemento aqui, porque daí teria esse piso, o amadeirado e a soleira. Então a gente fez aqui como se fosse uma soleira, né? A gente cortou esse piso com uma leve inclinação para o lado de dentro, tá? Essa inclinação é importante porque a área molhada sempre precisa estar mais abaixo do que o espaço, o nível, né, onde que a gente tem o quarto. Então essa peça ela tem uma pequena inclinação aqui para essa água não ir para fora. E aqui do lado de dentro do box, nós usamos também, igual eu tenho o ralo invisível ali do lado de fora, que a gente tem o ralo linear, que também dá esse acabamento, ele fica bem mais discreto, né, do que ter uma grelha metálica aqui. Eu gosto bastante dessa solução. E aí a gente joga todo o desnível aqui do box, toda a inclinação sempre para esse canto aqui. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um outro desafio. Deixa eu fechar aqui a janela. O outro desafio desse banheiro foi criar um nicho para esse banheiro. Hoje todo mundo pede um nicho para mim, né? Quando a gente faz o projeto lá no escritório, a gente senta com a equipe que vai desenvolver o projeto, os clientes sempre falam: eu quero um nicho para o meu banheiro. Por quê? Porque se for algo, né, metálico, alguma peça que pode invadir aqui o espaço do box, esse box ele já não é muito grande, né? Então, que realmente teria necessidade de um nicho. Só que o que acontece? Essa parede era hidráulica, eu tenho todos os registros aqui, então não tinha como eu fazer o nicho aqui. Até tem, mas seria muito complicado. Essa outra parede, a gente tem, na verdade, eu acabei de fechar aqui, tem uma janela, só que aqui a parte de baixo é uma porta, aqui fora eu tenho todos os equipamentos de ar-condicionado. Então aqui é a famosa varanda técnica, onde que você coloca a condensadora. Então eu preciso ter acesso aqui e abrir quando eu precisar fazer manutenção na condensadora. Se eu fizesse um nicho aqui, ele ia ficar muito baixo. Aqui eu tenho um pilar, não dava para fazer nicho, então sobrou somente esse espaço. Mas olha que legal essa solução que a gente deu. A gente conseguiu fazer um nicho na vertical. E olha só os detalhes, né? A gente tem uma peça de quartzo aqui, que é a mesma pedra que a gente usou ali na bancada, mas ela não vai até o final. Então esses detalhes que sempre fazem a diferença, né? Então o fato dela não ir até o final, a água escorre tanto aqui pela frente como o fundo, então não fica aquela água empoçada, às vezes cai shampoo, aí fica no cantinho vivo ali, sabe? Então aqui a gente tem um espaço que para escorrer, que tem aqui embaixo também, e depois ele escorre aqui para a área de dentro do box. Um outro detalhe bacana, que com esse afastamento que a gente tem, a gente conseguiu colocar uma fita de LED aqui do outro lado. Então tem um perfil de LED, e a gente conseguiu colocar um acrílico aqui, né, um difusor acrílico com essa fita de LED de cima a baixo. E aí um detalhe que a gente sempre se preocupa em todos os nossos projetos. Tem lá desde o lavabo do meu apartamento, que muita gente perguntou. A gente acabou de divulgar o vídeo do apartamento da Santa Cecília. A gente sempre tenta modular de acordo com os revestimentos. Isso é um detalhe, um toque que a gente tem lá com a nossa equipe do escritório. Então, por exemplo, aqui esse nicho, ele está modulado certinho do tamanho das 4 peças do revestimento. Então o nicho até poderia ser um pouquinho maior, mas daí ia ficar uma peça aqui comendo metade da peça, sabe? Isso
dá toque. Então lá no escritório a gente faz tudo alinhadinho, tá? Então reparem que aqui tem as 4 peças, reparem que aqui na altura também, ó, ele começa numa peça aqui em cima, inteira, 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 inteira e inteira novamente, né? Aqui, ó, inteira, 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 não tem corte, né? Lógico, tem corte aqui na profundidade, porque se a gente fizesse somente com uma peça, não teria quase espaço suficiente para colocar o shampoo, ia ficar muito apertado. Então a gente invadiu até o limite que a gente conseguia, porque aqui já está quase no final da casquinha da parede lá no fundo. Mas, tanto aqui a paginação da frente como as laterais, então a largura e a altura do nicho é em função do revestimento que os clientes escolheram. Então isso foi um detalhe e a gente modulou lá com a nossa equipe de projetos. E aqui quem executou a obra foi a nossa equipe também, que a gente tem equipe de obras, né, equipe da BMA. E aí quando a gente foi executar a obra, a gente ajustou todos esses detalhes com a nossa equipe aqui, né? Então a gente fez também aqui o 45 virando aqui no revestimento, mas esses são detalhes que fazem toda a diferença. Bem-vindos ao quarto da Cecília. O quarto da Cecília, a gente pensou com certeza que num tema infantil. E tem alguns detalhes que a gente precisa se atentar bastante em quarto de bebê, né? Quais são esses detalhes? Se possível, é importante ter um ar-condicionado, porque a gente consegue ligar tanto a função quente como frio, né? Às vezes vai trocar o bebê, tirar toda a roupinha, o bebê sente muito mais frio do que a gente, né? Tanto é que o bebê sempre está um pouquinho mais agasalhado do que a gente. Então, se você puder ter essa opção para dar uma aquecida, não é para deixar o ar-condicionado ligado direto, mas dar uma aquecida no ambiente é importante. Outro detalhe importante que a gente precisa ter em quartinho de bebê, o trocador. Então aqui a gente tem o trocador, né, com aguinha quente para fazer higienização, algodão. Então é importante ter o trocador e ele ficar mais ou menos nessa altura, ele não pode ser muito baixo, né? Essa altura é uma altura boa para trocador. Aqui, geralmente embaixo de trocador, a gente tem essas gavetas de apoio. Tem muita gente que usa, às vezes, uma cômoda como trocador, que também funciona, e aí tem as gavetas, e nas gavetas você consegue colocar roupinha, às vezes você está trocando, o bebê se suja, você tem uma roupinha fácil que você já consegue trocar. Outro detalhe importante, se for possível, tem quarto de bebê, é a poltrona de amamentação, tá? A poltrona de amamentação precisa ser uma poltrona confortável, se possível, apoio de pé, né? Se você puder ter apoio de pé. Nesse caso aqui, essa poltrona, a gente consegue aqui puxar esse pé que está aqui embaixo, ela inclina aqui para frente. E tem alguns quartos de bebê que a gente às vezes põe um puff aqui. Aqui o puff não seria possível porque ele ficaria bem na circulação, tá? Mas esse é um detalhe importante, que às vezes a mãe está muito cansada, tá com o bebê, então você consegue esticar as pernas aqui com o bebê no colo. Outro detalhe importante, às vezes precisa dormir, o bebê não está conseguindo dormir à noite, está com cólica, está com refluxo. Aí você vai ter que dormir na poltrona de amamentação. Se for possível, ter um espaço para dormir dentro do quarto. Então aqui a gente tem uma bicama aqui embaixo, então consegue dormir aqui junto com a bebê quando for necessário. E depois também acaba virando uma caminha para quando chamar a amiguinha para dormir em casa, e acaba tendo essas outras funções, né? Tem muitos clientes que às vezes tem a babá, tem babá que dorme, né? Por exemplo, tem clientes que contratam babás para ficar à noite. Às vezes tem clientes que contratam babá para ficar de dia, né? E porque à noite é quando o bebê fica acordando, tá com cólica. Então é legal ter um espaço para uma pessoa, se for possível, se precisar, dormir. Então esse é um outro detalhe importante para quartinho de bebê. A iluminação é outro detalhe, né? Por quê? Porque a iluminação, conforme a gente vai apagando, o bebê vai associando que às vezes é o momento ali de ele descansar, relaxar e dormir, tá? Quando a gente precisa amamentar, de amamentar para o bebê,
é importante que a gente tenha uma luzinha mais fraca. Então aqui a gente colocou essa iluminação aqui atrás desse painel, ó, da parede. Então ele cria algo mais cênico, né? A gente tem essa volumetria aqui e ele tem esse afastamento da parede do fundo, então ele lava com essa iluminação. E também, quando você não quer essa iluminação, a gente colocou um dimmer aqui na parede para ter a função de conseguir controlar a intensidade desses spots que tem aqui, principalmente à noite, para deixar uma luzinha bem fraquinha quando estiver aqui amamentando. Tá? Então é importante ter no quarto de bebê, se você não puder colocar o dimmer, pelo menos você fazer a setorização, separar em circuitos as luminárias. Então, por exemplo, aqui essa daqui é a luz principal, essa outra aqui acende o cortineiro e essa outra aqui acende os spots. Então, assim, é muito ruim você ter todas as luminárias, lâmpadas acendendo tudo numa tecla só. Porque são momentos diferentes. Você vai acordar o bebê, aí você consegue, acende o quarto, abre a janela, acorda. Mas tem aquele momento que você precisa relaxar e você acaba induzindo, né, aquela questão do ciclo circadiano, que é o movimento do sol, né? O sol nasce mais fraquinho, amarelo, chega aqui a pino a meio-dia bem mais forte, depois se põe. Então o ser humano ele se comporta, né? Ele tem reações de acordo com o movimento do sol. E a iluminação, ela acaba influenciando isso no nosso dia a dia. E isso influencia também o comportamento das crianças. Aqui a gente tem os tipos de iluminações para o quarto da Cecília. Então aqui a gente tem a iluminação geral, que é a que mais ilumina aqui dentro do quarto. Depois a gente tem os spots, que eles estão dimerizáveis, que a intenção é justamente, quando for colocar a Cecília para dormir ou amamentar, é justamente você consegue diminuir a intensidade de lumens aqui dessas lâmpadas para ficar mais aconchegante. E também tem essa iluminação aqui do cortineiro, que é uma iluminação que não é uma iluminação muito forte, que eu particularmente gosto bastante de usar em quarto de criança, porque fica uma iluminação bem contida ali naquele canto, não fica uma iluminação direta em cima, no rosto, que atrapalha, né? Aqui é muito ruim, por exemplo, aqui se eu tivesse um spot aqui em cima, é muito ruim aqui bem em cima do rostinho do bebê. Então esse espaço aqui, geralmente a gente, quando faz projeto de quartinho de bebê, a gente evita colocar uma luz aqui em cima, ou se tiver uma luz aqui em cima, a gente divide em alguns circuitos. Um dos desejos dos clientes era fazer aqui uma estampa como o fundo do mar. Então foi aplicado esse papel de parede e a gente tem esse painel aqui na frente que dá um clima bem lúdico aqui para o quarto do bebê. E tem essa iluminação aqui por trás do painel, que é uma iluminação bem fraquinha, gostosa, para deixar à noite, não fica aquela iluminação direta, às vezes, no rosto da criança. Esse é o banheiro que dá para a área social e serve para o quartinho da Cecília. E aqui foi um detalhe importante, quando a gente foi especificar o box, como ela toma banho na banheirinha, que precisa encaixar aqui, a gente precisava num box maior. Né, esse espaço aqui interno, né? Então é importante ter essa abertura maior também para poder entrar com a banheirinha, tirar. Então esse sistema que tem 3 folhas ajuda bastante. Que geralmente, quando você tem um espaço de box, às vezes você divide no meio, você faz uma folha de um lado, uma folha do outro, né? Esse daqui a gente consegue aumentar o vão aqui para entrar dentro do box. Então esse detalhe ajuda muito, principalmente quem tem criança pequena. Outro detalhe que a gente fez aqui, que é bastante importante, é o nicho. O nicho aqui também foi um desafio, porque aqui a gente tem uma parede hidráulica, né? Então eu não conseguia fazer esse nicho aqui, porque eu tinha toda a tubulação aqui descendo. Então a gente conseguiu fazer um nicho na vertical aqui na parede do fundo. A gente fez ele todo em quartzo, que é a mesma pedra que a gente tem ali na bancada. E aqui a gente fez esse revestimento, são 2 tonalidades de verde. Só que se a gente for reparar desde o início do banheiro até chegar aqui no fundo, essa peça que tem o verde mais escuro, ela vai aumentando. E conforme a gente vai indo aqui para a entrada do banheiro, ela vai diminuindo e a gente vai tendo cada vez mais esse revestimento que é o verde mais claro. Como se fosse um degradê. Esse revestimento fosse fazendo um degradê que vai vindo do mais claro até o mais escuro, chegando aqui dentro do box.
Aqui a gente consegue perceber o detalhe do revestimento, que ele começa bem aqui praticamente não tem o mais escuro, a peça mais escura, então aqui começa com ela toda clara, aí vai aparecendo elementos das peças mais escuras e chegando dentro do box tudo praticamente tomando o revestimento mais escuro. Esse é um detalhe que a gente especificou em projeto, mas quando a gente foi executar aqui na obra, a gente foi montando aqui junto com o pessoal da obra, que foi a nossa equipe que executou, e a gente foi montando aqui na obra, porque foi algo totalmente personalizado para esse projeto. Outro detalhe importante, aqui a gente tem a espelheira, isso é algo que a gente está usando muito nos nossos projetos, não só por solicitações de clientes, mas a gente enxerga que realmente há necessidade de ter mais espaço de armazenagem. Porque o que acontece? Se a gente comparar com os apartamentos, né, da época dos nossos avós, início do século, os banheiros eram enormes, né? Tinha um banheiro com bidê, vaso sanitário, e mesmo não tendo a questão do bidê ou não, o espaço do banheiro era muito maior, o espaço do box era muito maior. Então a gente tinha espaços, né? Hoje, mesmo apartamentos grandes, apartamentos de luxo, às vezes você pega um apartamento de 50 metros quadrados, 100, 250, às vezes o espaço do banheiro é o mesmo. Então o banheiro ele diminuiu muito fisicamente, principalmente nas plantas novas que as construtoras estão fazendo. E a gente perdeu espaços de bancada, e às vezes não é suficiente somente o gabinete. Então esse móvel a gente costuma fazer muito em quase todos os nossos projetos, porque daí a gente consegue armazenar bastante coisas aqui dentro, né, do dia a dia. Ele é muito funcional, além de ter o espelho. Aqui do outro lado a gente tem um toalheiro aquecido, toalheiro elétrico, que aqui funciona muito bem. Né? Aqui principalmente porque a gente está falando de um banheiro que não tem ventilação, a gente não tem janela nesse banheiro, então não tem circulação de ar, né? A gente só tem uma exaustão mecânica que a gente chama, que é esses aparelhinhos que ficam aqui no teto, e na verdade ele tira o cheiro e faz uma renovação de ar aqui, né? Entra um ar novo, ele puxa o ar antigo e ele vai fazendo essa renovação. Mas, por exemplo, para secar uma toalha, às vezes a toalha fica com cheiro, porque não tem, né, uma troca efetiva de ar. Então, o toalheiro elétrico a gente sempre aconselha nesses casos, porque ele, além de ajudar a secar a toalha, é muito confortável. Você sair do banho, se enxugar numa toalha quentinha, então ele é muito, muito legal quando a gente consegue implantar, né, dentro dos projetos. E aí tem um detalhe aqui importante para quem quer pôr um toalheiro elétrico no seu banheiro. Geralmente ele tem dois tipos de acabamento. Essa chapinha, que por coincidência ela coincidência não, é proposital, né? Ela é de um tamanho de uma caixinha 4x2 de elétrica. Então se a gente tiver uma caixinha 4x2 aqui atrás, esse acabamento ele vai esconder. Então aqui está vindo um conduíte, tem uma caixinha 4x2, que é justamente para ligar a parte que vai aquecer desse toalheiro. Quando você põe esse acabamento por cima, ele acaba escondendo a caixinha que tem aqui por trás. Tem algumas pessoas que se incomodam com esse acabamento ou compram esse toalheiro sem essa peça, né? Tem alguns toalheiros que essa peça vem até soldada no toalheiro, não tem nem como tirar. Mas tem alguns modelos de toalheiro que não tem essa peça. E aí como que faz? Aí você não faz a caixinha 4x2, você faz um furinho aqui na parede, o conduíte sai aqui na parede, você faz um furinho em cima do conduíte e aí você precisa pegar esse cabo e já ligar direto aqui dentro do toalheiro, tá? Então esse é um detalhe que precisa se atentar quando você for comprar o toalheiro para o seu banheiro. Atrás dessa porta a gente tem a lavanderia e aqui embaixo a gente tem uma passagem para pet, que é para Riviera, que é o cachorro aqui do apartamento. E para ela não depender da Dani e do Fernando para abrir a porta, então tem essa passagem aqui que ela consegue ir para o outro lado. E aí ela chega aonde que é o banheirinho dela. Para fazer esse banheirinho, a gente teve que fazer algumas adaptações na obra de ponto de esgoto e de água, porque aqui tem uma conexão direto no esgoto, né? E aqui você liga a água, ele faz a higienização.
E esse detalhezinho aqui de casinha, a gente fez também o mesmo detalhezinho que a gente tem lá na sala, na caminha dela. Então a gente trouxe esse detalhe para cá. Só que isso acabou gerando um problema, porque a gente perdeu o espaço que seria da máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa ficaria aqui do lado do tanque, né? Aqui é a lavanderia, a gente conseguiu um espaço de varal o tanque, mas perdemos o espaço da máquina de lavar roupa. Aí como que a gente conseguiu solucionar? A máquina ficou aqui, ó. Ela ficou aqui na cozinha. E geralmente a gente não consegue fazer isso na cozinha, porque a gente não tem profundidade. Esse tampo era o tampo existente aqui da construtora. Esse tampo era uma península onde as pessoas poderiam sentar aqui do outro lado, então ele tinha uma profundidade maior. Só que como a gente criou essa caixa aqui de madeira, né, essa adaptação para fazer um balcão ali do outro lado, aqui atrás a gente ficou com um espaço ocioso. Então a gente teve esse espaço aqui para conseguir encaixar essa máquina de lavar roupa e fazer todas as conexões de hidráulica aqui atrás. Só que quando a gente fecha, ninguém repara que tem a máquina de lavar roupa aqui, ela fica totalmente fechada aqui atrás dessa porta. Esse é o lavabo do apartamento. O lavabo geralmente é o ambiente que a gente gosta um pouco de ousar, né? Então a gente tem esse revestimento bem diferente, que ele tem bastante informação, mas ele tem os tons que a gente usou, né? Então aqui a gente tem uma tonalidade de azul que a gente trouxe aqui por porcelanato, e esse terracota aqui, esse tom mais terroso, a gente jogou também para o teto. Então o teto a gente pintou com esse tom mais terroso aqui do revestimento. E todas as paredes a gente instalou esse revestimento. Aqui não é uma pedra, isso daqui é um porcelanato, então a gente fez a cuba com o próprio porcelanato, uma cuba esculpida. E aqui tem um detalhe diferente, né? A gente fez um armário aqui em marcenaria e revestiu ele com um porcelanato. Então quem olha aqui de fora, observa um grande cubo, como se fosse um cubo de pedra, né? O armário aqui de baixo é em marcenaria. A gente revestiu ele em porcelanato e aqui pelo lado de dentro a gente coloca o rolinho do papel higiênico e aqui a gente fez um friso. Então o papel ele sai por esse friso aqui na lateral desse móvel, que você vê essa lateral aqui com o porcelanato. Então a gente fez um friso no porcelanato e um friso na marcenaria. E aqui a gente tem um espelho que ele fica afastado da parede, justamente para criar esse efeito de iluminação. E a gente tem o acionamento do espelho aqui com esse botãozinho do meio. Então ele tem um chassi aqui atrás, que pode ser em marcenaria, pode ser em serralheria, mas é importante que ele afasta. E aí essa borda que eu tenho aqui na lateral, eu tenho ela aqui embaixo, eu tenho na outra lateral. E ali em cima a gente não fez o espelho indo até o teto, justamente para a gente mostrar aqui o revestimento passando por cima. Mas o mais importante é esse espelho, ele está afastado da parede. E aí ele cria essa iluminação mais cênica aqui vindo por trás. Espero que vocês tenham gostado do projeto do Apartamento Pinheiros. E se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que depois a gente responde e até o próximo projeto.